Bem, queridos, como eu tinha dito na terça-feira, nós hoje vamos concluir o estudo dos crimes contra a incolumidade pública. Nós começamos a partir do artigo 250, na terça-feira, vimos lá do 250 ao 254. Nesta unidade, eu queria passar de novo o aviso. Nós não vamos ver todos os artigos. Eu vou pensar aqui, nós vamos conversar sobre os principais, aqueles que eu considero mais relevantes, mais importantes. Tanto é que hoje nós vamos começar do artigo 267. Né? Além do mais, eu queria passar hoje já a matéria da segunda prova. Né? Ela será aí nos dias 4 e 6 de maio, né? Já falei algumas vezes. A matéria crimes contra a administração da justiça e crimes contra a família, crimes contra a incolumidade. Ou seja, hoje, né, que nós vamos terminar o estudo dos crimes contra a incolumidade pública, nós terminamos também a matéria da segunda prova, tá certo? Então, hoje a gente termina a matéria da segunda prova. Nós temos aí os crimes contra a administração da justiça, os crimes contra a família, que nós já estudamos, os crimes contra a incolumidade pública, repito, matéria que nós vamos concluir hoje, vamos começar hoje do artigo 267, e aí, repito, não irei efetivamente ver todos os artigos, vou ver os mais importantes. E para a nossa prova, o que vale são os artigos que a gente for ver em sala, tá certo? Então, os artigos que a gente conversa aqui em sala são os artigos que nos interessam para os fins aí de prova. Sarinha, você queria perguntar, pode falar aqui. Sara, eu vi você, tive a impressão de você, eu tive a impressão que você tinha levantado a mão, mas tudo bem, não tem problema, né? Queridos, então a gente vai ver, repito, a partir do artigo 267, aqui ele fala, né, causar epidemia, né, mediante a propagação de agentes patogênicos. Então, eu tenho aqui no artigo 267 a conduta de dolosamente, né, causar a disseminação de epidemia. Vou colocar o próximo, até para a gente poder fazer uma análise aqui comparativa, porque esse próximo tem sido muito falado nesse último ano, que é o artigo 268, infringir determinação do poder público destinada a impedir a introdução ou propagação de doença contagiosa. Então, veja só, no 267, nós vamos ter no 267 a conduta deliberada e consciente de difundir uma epidemia. Então, eu tenho aquele agente patológico, eu tenho aquele agente, pode ser uma bactéria, pode ser um vírus, e eu dolosamente difundo aquilo ali. Por exemplo, coloco aquilo no reservatório de água, né, faço a disseminação por outros meios. O que a gente tem visto no último ano é a figura do artigo 268, né, que fala aí em infração de medidas sanitárias. Eu não quero aqui trazer questões polêmicas, nem questões políticas, mas há um aspecto que a gente precisa entender do ponto de vista estritamente penal, técnico, que é o seguinte:
Nós temos visto uma retórica de algumas pessoas durante esse último ano, né, em que a gente tem vivido essa situação sanitária tão diferente e tão grave, de que se eu não me cuido, o problema é meu, né? Se eu não me cuido, o problema é efetivamente meu. Até a gente conversou em outra aula, né, Roberto? A gente chegou a discutir isso aqui num outro contexto. Nós sabemos, e aí eu repito, não vou polemizar a questão, que não é bem assim, né? Nós sabemos que eu tenho, sim, no caso de qualquer doença infecto-contagiosa, a SARS-2 é um exemplo, né? A Covid-19 é um exemplo. Eu tenho uma responsabilidade para com o outro, né? Não é uma questão meramente minha, né? Eu me contamino, isso me garante que eu não vou transmitir isso para ninguém. Claro que não, qualquer enfermidade infecto-contagiosa, eu tenho o potencial de levar a outras pessoas, transmitir a outras pessoas esse mesmo caso. Então, a gente tem visto, né, muita discussão que se encaixa aí no artigo 268. Por quê? Muitas medidas têm sido tomadas, né, na quase totalidade dos casos, por municípios e estados, a gente não tem nenhuma medida restritiva da União para restringir a circulação de pessoas, impedir determinadas atividades, exigir determinadas formalidades, né? Então, por exemplo, em algumas cidades, para você se deslocar de uma cidade para outra, você precisa demonstrar a necessidade daquela viagem, uso obrigatório de máscaras, restrição do desenvolvimento de algumas atividades, né? Toque de recolher, dentre outras medidas. Então, aqui a gente precisa fazer uma construção jurídica para que a gente possa entender o alcance desse artigo 268. Primeiro, o Supremo Tribunal Federal declarou, no ano passado, um entendimento, né, ele julga o entendimento de que os três entes federativos guardam de uma competência compartilhada, tanto a União, quanto os estados, quanto o município, para que eles possam gerir esse tipo de situação. O que o Supremo faz ali naquela decisão, Roberto, é algo parecido com a lógica que nós temos, por exemplo, no direito ambiental. No direito ambiental, os três entes eles têm essa competência e sempre valerá, segundo a lógica do direito ambiental, a norma mais restritiva. Então, por exemplo, se a União permite determinado comportamento, eu já vou até comentar isso agora, Roberto, vi sim, estava aqui já na cabeça para comentar. O que foi que o Supremo diz? Olha, a União, os estados e o Distrito Federal e os municípios têm uma competência compartilhada, ou seja, cabe a todos eles e não poderia ser diferente, porque nós temos aqui, né, Gabriel, um interesse social, um interesse da coletividade, né, interesse de todos nós que vivemos nesse país. Então, o Supremo adota, no caso da Covid, um entendimento que não é necessariamente novo. Se você buscar, por exemplo, é o mesmo entendimento que já se adota no âmbito do direito ambiental. Como assim? No direito ambiental, Karen, vai sempre valer a norma mais restritiva. Então, se, por exemplo, o Estado do Ceará, numa norma, autoriza determinado comportamento com impacto ambiental, por exemplo, o uso de um produto químico, mas aquele município não autoriza, por exemplo, a União permitiu o uso de um determinado agrotóxico. O Estado do Ceará permite o uso daquele agrotóxico. Mas se naquele município uma norma municipal vedar o uso daquele agrotóxico, valerá a norma municipal. Entende-se no direito ambiental que vale a norma mais restritiva, exatamente para que eu gere a maior proteção ao meio ambiente. É a mesma lógica que o Supremo adotou no ano passado. Então, a primeira coisa importante a gente entender que o Supremo não inventou a roda naquele entendimento, ele já aplicou esse entendimento em várias outras matérias. Temos também, né, dentro dessa estrutura,
a ideia de que não houve, ao contrário, e aí me impressionou muito, Roberto, escutar a entrevista ontem do senador Eduardo Girão, um senador da República, dizer que um dos objetivos que ele tem como membro da CPI é escutar, é ouvir o ministro Marco Aurélio de Mello, né, porque é que ele teria impedido a União de atuar nesses casos e teria transferido para os municípios e estados. Primeiro, a CPI não pode investigar o ministro do Supremo. Né? Primeira coisa, número um, ela não pode, né? Exatamente pelo princípio da separação dos poderes, um princípio constitucional de grande relevância, etc. Segundo ponto, né? É importante que a gente lembre que a decisão do Supremo não diz isso. A decisão do Supremo simplesmente diz, olha, é responsabilidade de todos. Temos aqui uma responsabilidade compartilhada, temos aqui um objetivo comum que deve perpassar a todas as perspectivas. Roberto também antes me perguntava isso, né? Não só sobre ele, mas sobre vários outros. Mas me parece que não, né? Porque por mais ignorante, limitado intelectualmente que uma ou outra autoridade brasileira seja, ele é dotado ali de uma assessoria, né? De algumas pessoas que podem ter acesso a ele e dizer, olha, deputado, senador, governador, presidente, não é bem assim, é assado. Então, me parece que a gente tem vivido, a gente já discutiu isso, não vou voltar a polemizar aqui, tempos de tanta polarização política, de tanto radicalismo, de tanta insanidade, é difícil a gente saber exatamente o que é que passa. Mas, enfim, não foi isso. O que o Supremo declara há uma competência concorrente dos três órgãos e devemos utilizar sempre a norma mais restritiva, ou seja, se o Estado do Ceará permite determinada atividade, mas aquele município não permite, por exemplo, isso aconteceu essa semana, né, semana passada para essa semana, o governo do Estado deixou de utilizar aquilo que nós chamamos de lockdown, que na verdade não é um lockdown, né? O lockdown é você não poder sair de casa em nenhum momento. É um isolamento social mais rígido, mas, por exemplo, o município de Sobral ainda seguiu com ele por alguns dias. É um exemplo da aplicação desse entendimento. Então, existia, eu repito, muito contaminado por essa polarização política que nós estamos vivendo já há alguns anos, a discussão de que não se pode prender fulano por isso, os governadores estão prendendo, os municípios estão prendendo. Na verdade, a gente está vendo aqui que o artigo 268, que é um artigo que já existia no Código Penal, ele não é inserido no âmbito da atual pandemia, ele está na redação já do Código Penal há algumas décadas, e é uma norma penal em branco. Esse é o primeiro ponto importante do artigo 268. Ele representa aí uma norma penal em branco, ou seja, para que eu aplique o artigo 268, eu preciso ter normas complementares, que podem ser normas federais, estaduais ou municipais. Então, quando o governador do estado do Ceará, através de decreto, diz, olha, tais atividades não podem funcionar, tais atividades vão funcionar sob determinada lógica, sob determinadas regras, né? Tais atividades estão liberadas, né? Há o uso obrigatório de máscara, você tem que tomar determinados comportamentos. Então, quando você disciplina dessa forma, o que é que você está fazendo ali naquele decreto municipal, naquele decreto estadual, ou mesmo em normas sanitárias federais? Você está preenchendo esse vazio que o artigo 268 trata, né? Então, a gente vai entender o artigo 268 como uma conduta essencialmente definida como uma norma penal em branco. Então, na hora que você, por exemplo, prendia alguém porque estava fazendo uma festa, porque estava ali fazendo uma aglomeração, você o fazia com base aqui no artigo 268. Claro que vejam a pena aí, uma pena de 1 mês a 1 ano, portanto,
Se trata de uma infração de menor potencial ofensivo, vai ser, portanto, aplicado lá o microsistema dos juizados especiais, a gente vai ter lá o microsistema dos juizados, e com base nisso, vamos aplicar as regras lá da lei 9.099. O que é que significa isso? Eu não vou manter efetivamente aquele agente preso, vou conduzi-lo até a polícia, lá vou fazer um termo circunstanciado de ocorrência, se Deus quiser, quando nós nos encontrarmos lá em processo penal, nós vamos estudar isso juntos, e aí eu não tenho verdadeiramente a prisão em flagrante, mas eu vou ter, dentro dessa realidade, a estrutura de que isso vai gerar, resultar, produzir um processo no âmbito do juizado especial. Nós teremos realmente uma ação desenvolvida no futuro no âmbito do juizado especial. Então, é crime, né? É um crime, repito, com a pena menor, uma pena pequena, vai ser aplicado aí o micro-universo dos juizados especiais, a gente não pode afastar a conduta como conduta criminosa. Apenas por curiosidade, repito, eu já disse isso várias vezes, a gente não vai ver todos os artigos, eu vou pensando aqui os mais importantes, mas só por curiosidade, vejam o que diz aqui o artigo 271. Corromper ou poluir água potável de uso comum ou particular, tornando-a imprópria para o consumo ou para a sociedade. Inclusive, esse crime do artigo 271, ele possui aqui a modalidade culposa. Eu quero destacar esse crime porque, há uns anos atrás, eu estava no tribunal, um dos assessores que trabalhava comigo à época, eu estava até em outro gabinete, não é no gabinete que eu atualmente trabalho, era em outro, um dos assessores, Roberto, disse, pessoal, qual é o artigo 271? E na hora me despertou um interesse muito grande, porque eu nunca tinha visto pessoalmente, apesar de muitos anos aí na prática forense, eu nunca tinha visto um processo que trouxesse o artigo 271 como um crime. Esse foi o único processo que eu vi até hoje. E o que foi que aconteceu? Era um cara, percebam a grandeza e a complexidade da conduta. Ele tinha, Thaís, sido preso em flagrante, com base no artigo 271, porque ele estava defecando num açude que abastecia a cidade. Né? Ele escapou fedendo lá da prisão. Então, o que a gente tem? Era um crime, e depois, no interrogatório, o que mais me chamou a atenção, Roberto, que no interrogatório ele dizia, eu fiz mesmo, e fiz para poder frescar com a cara do povo, que eu ia dizer depois, a água que vocês estão tomando, não sei o quê. Veja o ânimos, né, do agente, como era nobre. Mas é um exemplo aí do artigo 271, onde eu tenho aí o corromper ou poluir efetivamente esse determinado manancial de água. Queridos, agora nós vamos ver os dois artigos, que são os artigos mais importantes de toda essa unidade que nós comentamos e conversamos a partir da última aula. O que eu quero dizer? Se desta unidade você tiver com preguiça e você disser, eu vou aprender só 2 artigos, aprenda só esses 2 que a gente vai ver agora. Bom? O primeiro deles é o artigo 272. Ele fala em falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de substância ou produtos alimentícios. Artigo 272. Corromper, adulterar, falsificar ou alterar substância ou produto alimentício destinado a consumo, tornando-o nociva à saúde ou reduzindo-lhe o valor nutricional. Primeiro vejam, vou começar pelo fim, né? Vejam aí a figura da pena, reclusão de 4 a 8 anos. É uma pena relativamente grave que nós vamos ter aqui. Então, ele traz aqui 4 verbos: corromper,
adulterar, falsificar ou alterar substância destinada a consumo alimentício, alimentar. Então, aqui eu estou alterando aquela substância ou reduzindo, modificando o valor nutritivo. Então, por exemplo, imagina que aquele biscoito, aquele achocolatado, aquela massa, ela diz lá na propaganda, e assim foi autorizada a sua comercialização, que ela é vitaminada, que ela tem um complemento qualquer, né, que ela tem sais minerais, que ela tem determinada vitamina, que ela tem, e aí eu altero efetivamente e reduzo aquele valor nutritivo. Determinados produtos, né, e hoje já há algumas legislações federais que tratam do tema, tem determinados produtos que precisam conter determinadas informações, sobretudo para aqueles que têm alergia ou alguma sensibilidade a algum dos componentes ali, leite, né, glúten e tantos outros. Então, imagina, por exemplo, que eu comercializo um produto falando, dizendo que aquele produto é livre de glúten, quando na verdade ele não é, ou é um produto sem lactose, quando na verdade ele tem lactose, né? Não, Roberto, pode perguntar, querido. Professor, esse é o mesmo caso da adulteração dos azeites, que aí via ou vez ou outra a gente vê, que os caras Exa mexem, botam óleo de soja dentro. Exatamente, é o mesmo caso, né? Então, por exemplo, o azeite, né, para que ele seja comercializado como azeite, o azeite de oliva, ele tem que ser feito apenas da oliva, né, da azeitona em si. Tem graus diferentes, tem o extra virgem, tem o virgem, tem vários graus diferentes, graus de pureza, graus de acidez, mas é muito comum, né, que você adicione ali óleo, né, óleos vegetais, óleos minerais, para esse, normalmente óleos vegetais, para esse tipo de coisa. Se eu fizer isso, tem que constar, você vai encontrar no supermercado alguns azeites que tem lá, azeite e óleo, ele declara. Mas o que eu não posso é vender uma coisa pela outra. Então, veja, aqui eu estou reduzindo o valor nutritivo daquele determinado produto, porque ele é comercializado com a ideia de que ele seria exclusivamente, né, feito, realizado com base na oliva em si, na azeitona em si, e ele acaba sendo comercializado de uma forma. De outra forma, é sim um exemplo do artigo 272, sim. Né? Pode perguntar, Juliana. Fique à vontade, querido. Professor, eu fiquei com uma dúvida. Nesse artigo, a própria empresa, no exemplo que o senhor deu do biscoito, que tinha vitamina e tal, que na propaganda dizia que tinha, a própria empresa que mente sobre a vitamina, eu não consegui compreender essa parte. Não, aqui é o seguinte, vamos lembrar, né, e a tua pergunta é muito legal para que a gente lembre duas coisas importantes sobre isso aqui. Primeiro, a responsabilidade criminal, a responsabilidade penal, ela é uma responsabilidade subjetiva e ela, em regra, é uma responsabilidade do sujeito, pessoal. Hoje, no sistema penal brasileiro, a gente só vai admitir a responsabilização da pessoa jurídica naquele caso de crimes ambientais. Então, a primeira parte da resposta à tua pergunta é essa. Quando eu falo aqui em crime de corromper, de adulterar a falsificação, eu estou falando especificamente, né, do agente, da pessoa que, de forma expressa, determinou isso. Né, aquela pessoa que determina isso. Então, aqui eu vou falar sempre, Juliana, do diretor da empresa, do gerente, que disse, olha, esse lote, esse produto, a gente vai dizer que tem tal vitamina, a gente vai dizer que é isento de glúten, mas na verdade não tem ou não é isento. Então aqui, a gente tem que lembrar que a responsabilidade criminal é pessoal. E aí a investigação policial vai ter que ser feita de forma que eu consiga chegar a essa ordem, a pessoalizar
essa ordem, né? Porque, repito, no sistema penal, a gente só admite efetivamente a responsabilidade criminal quando praticada por pessoa jurídica, mas só lá no âmbito do ambiente dos crimes ambientais. Essa é a primeira parte da tua pergunta. A segunda parte, Juliana, que nos permite também outro raciocínio que é muito importante, é dizer o seguinte: olha, o fato de eu responsabilizar criminalmente aquele sócio, aquele diretor, aquela pessoa que administra aquela empresa, aquela sociedade, e deu essa ordem, não impede que eu responsabilize em outros sistemas, lá no direito civil, lá no direito do consumidor, aí sim a sociedade. Eu posso, por exemplo, no sistema do consumidor, PROCON, DECOM, aplicar uma multa à empresa tal. Assim como no âmbito do direito civil, trabalhando lá com a lógica da responsabilidade civil, eu posso impor um dever de indenização por um risco que tenha causado à sociedade à empresa. Então, a empresa responde no âmbito do direito civil, a empresa responde no âmbito do sistema de proteção ao consumidor, mas no sistema penal, esse nosso aqui, essa responsabilização, ela é do agente, da pessoa que efetivamente realizou ou ordenou, né, aquela determinada adulteração, aquela modificação daquele determinado produto. Então, foi muito feliz a tua pergunta, para que a gente possa separar esses universos, ou seja, o fato de eu responsabilizar pessoalmente o administrador, o gerente, o sócio, que ordenou aquilo, que determinou aquilo, não me impede que eu tenha também outros graus de responsabilização, repito, como a responsabilidade civil, como a responsabilidade consumerista. Ficou mais claro? Agora eu consegui explicar melhor, Juliana? Ficou, professor, perfeito, obrigada. Tá bom. Alberto, pode perguntar, meu querido, por favor. Professor, nesse caso de penalizar o diretor, o sócio, não corre o risco de sobrar lá para o engenheiro de alimentos, o químico responsável, que é só um empregado da empresa? A tua pergunta é excelente, Alberto, porque a vida ela é muito mais dura do que a gente imagina. Né? Eu vou responder de uma forma bem direta. Corre sim. E ele terá responsabilidade. Porque perceba, diz, Rafael, mas ele é um empregado, como eu sou, né, e muitos de vocês, não sei se você tem uma cara de super mega empresário de TI, né? Então eu não sei em que grau da exploração do trabalhador você se encontra, né? Mas o trabalhador, né, e eu sou explorado, professor. Somos dois, né? E graças a Deus, porque eu não tenho nenhum talento para empreender, Roberto. A gente tem que, na vida, também entender as suas limitações. Eu não nasci com esse dom de empreender. Tem gente que olha uma coisa, né? E tem ali o dom de empreender, em 2 meses está bilionário. Eu não tenho esse dom. Eu nasci para cumprir ordens e sou feliz com isso. Mas veja, o profissional, e aqui eu vou falar do profissional em qualquer cenário, a gente tem que ter muito cuidado, porque o fato de eu ser empregado, o fato de eu ter o receio, como muitos profissionais têm, de ficar desempregado, de perder aquele emprego, não o isenta de responsabilidade criminal. Então, aquele engenheiro de alimentos, aquele engenheiro químico, aquele engenheiro de produção, né, que são várias áreas que a gente pode visualizar. Se ele aceita e cumpre essa ordem, e ele tem qualificação técnica para perceber que aquilo não é adequado, ele está atraindo para si a responsabilidade. Ele não pode dizer, mas eu fui coagido. Não. A coação que o isenta de responsabilidade, vamos nos recordar das nossas aulas lá de direito penal, a coação que nos isenta de responsabilidade é a coação tida ou considerada como irresistível, aquela coação em que eu não tenho como resistir, né? Porque a coação irresistível, ela é uma aplicação pontual, né, específica dessa ideia, ou seja, eu estou isentando de responsabilidade porque você não tinha alternativa. Aquele empregado, ele tem. Rafael, mas se ele não cumprir essa ordem, ele vai ser demitido.
Tudo bem, mas veja que os valores que eu estou ponderando um valor saúde pública, em que ele tem consciência daquilo, e o emprego dele. Para o direito penal, e até eu vou resgatar uma coisa que eu conversei com vocês na nossa primeira aula dos crimes contra a família, na verdade, na última aula dos crimes contra a família. O direito penal, ele não tem muito romantismo, ele não tem muita tolerância. Ele diz, olha, cara, você tinha qualificação técnica, e era seu dever dizer, não, eu não posso compactar com isso. Não posso compactuar, eu não posso simplesmente permitir que esse produto saia sem essa qualificação, sem essa nutrição, ou abaixo daquelas exigências técnicas. Ele vai ter, sim, responsabilidade criminal. O parágrafo 1º, ele quer alcançar todo mundo que está naquela cadeia produtiva, então incorre nas mesmas penas quem fabrica, quem vende, quem expõe à venda, importa, tem em depósito para vender ou de qualquer forma distribui ou entrega a consumo substância alimentícia ou produto falsificado, corrompido ou adulterado. Claro que esse parágrafo 1º, ele só vai ser aplicado, ele só tem alcance na modalidade dolosa. Aqui eu tenho também que ter a modalidade dolosa. O que eu quero dizer? Imagina que eu tenha lá um supermercado, eu tenho um mercadinho, eu recebi da indústria aquele produto vem todo bonitinho, na embalagem, etc. Eu não sei que aquele produto foi fabricado lá na indústria, lá na fábrica, dolosamente, com uma adulteração da sua composição e etc., e eu comercializo. Claro que aqui eu não tenho responsabilidade criminal. Aí eu até volto um pouquinho àquela tua pergunta anterior, Roberto. Eu não tenho como ter responsabilidade criminal. Eu não sabia, eu não tinha como saber efetivamente dessa situação. Então, eu não tenho ali como atrair para mim a responsabilidade penal. Então, aqui o crime, no parágrafo 1º-A, é daquele que faz esse comércio, que tem em depósito, que vende, sabendo, tendo ciência, anuindo, tendo ânimos de efetivamente fazer isso. Então, eu já compro de um distribuidor que me diz, olha, eu vou te vender mais barato, mas aqui é um produto que a fábrica lá fez desse jeito, não tem origem determinada, né, tá fora da validade, ou alguma coisa assim, nós adulteramos a validade, isso é um crime recorrente nesse aspecto, muito comum, às vezes, você vê ali o comerciante, para não perder aquele lote, para não perder aqueles produtos, vai lá e altera a validade, o que pode gerar efetivamente um risco à saúde. Eu lembro de um colega que eu tive de faculdade, que ele tinha uma teoria muito sofisticada, né, muito ao encontro do que a gente vê hoje, que todo mundo hoje tem a sua própria ciência e os seus próprios fatos. Ele dizia que validade era uma questão meramente psicológica. Ele dizia, Isabel, que se você não conhecesse a validade, não soubesse que aquele produto está fora da validade, não tinha problema. E aí, Igor, ele foi nessa teoria dele, comeu um iogurte fora da validade, quase papoca. Passou 2 semanas sem aparecer na Unifor, quando voltou estava só os cabelos, né? Porque, por exemplo, laticínio é um produto que é perigoso, nocivo, né? Quando você o consome fora da validade. Claro que há outros produtos, com suas características, que não são tão graves, mas os laticínios, em geral, tendem a ser mais perigosos em relação a isso. Então, a gente vai ter aí, no parágrafo 1º, essa figura. No parágrafo 1º-A. No parágrafo 1º, né? Deixa eu só colocar aqui para vocês o parágrafo 1º, acabei não colocando. O parágrafo 1º, ele vai dizer que está sujeito às mesmas penas quem pratica as ações previstas nesse artigo em relação a bebidas com ou sem teor alcoólico. Então, por exemplo, imagina que eu venda um refrigerante dizendo que ele é sem açúcar, quando na verdade ele tem açúcar. Ou eu vendo, que é muito comum, uma água mineral dizendo que ela é mineral, quando na verdade ela não é. Né? Uma água mineral que ela é mineral, quando na verdade é uma... Porque as águas, você tem as águas minerais, elas são extraídas da natureza daquela forma e passam por um processo industrial, e você tem as chamadas águas purificadas, que são águas normais, né, que passam por um processo fabril, né, para que eu a purifique e a torne potável e passível de consumo humano,
não há problema, isso é comercializado, desde que eu sinalize ali do que é que se trata. Eu não posso, por exemplo, vender aquela água, uma água meramente purificada, passou, como às vezes você tem água purificada e com adição de sais. O que é aquilo ali? É uma água que não é uma água mineral, é uma água da torneira, para a gente usar uma linguagem bem direta, mas que de fato passa por um processo industrial e viabiliza-se, permite a sua venda, a sua comercialização livre e permitida. Repito, desde que eu ali sinalizo, que eu não possa dizer, olha, isso aqui é água mineral. Né? Então, a adulteração das características físico-químicas, por exemplo, hoje eu estou tão cientista, as características físico-químicas daquela água, ela é efetivamente isso. E para finalizarmos o 272, temos aí o parágrafo 2º, que fala que se o crime é culposo, também existirá efetivamente a prática do crime. Até aqui está ok? Está tranquilo? Diga, Roberto. Professor, o senhor pode, assim, como é que a gente, uma cena de um crime desse sendo culposo? Seria o fato de você, por exemplo, ter adquirido aquele produto, às vezes, de um fornecedor que não é um fornecedor permitido. É muito comum, em alguns casos, Roberto, você ter, por exemplo, não sei se você já viu no centro, uma vez eu vi até ali perto ali da Praça José de Alencar, caminhões que vendem um chocolate marca X, né? Então o cara já compra de um fornecedor que não é tão confiável, e aí entraria aqui na culpa porque ele foi, né, imprudente comercializando algo que ele não sabe se a origem é adequada, se tem as permissões adequadas. É a mesma coisa para algumas águas que não tem rótulo, às vezes aquela água que a gente comercializa ali, que não tem, por exemplo, quem é o químico responsável, de onde é que ele foi feito, seria um exemplo. Eu não tenho certeza, eu não tenho ciência, eu não tenho dolo de que aquilo ali é algo que é nocivo, que é feito de forma inadequada, mas eu sou imprudente vendendo aquele determinado produto sem as devidas cautelas de origem, de composição e etc. Essa seria a figura do dolo. Né? Muitas vezes você chega no dolo, chega na culpa, chega nessa modalidade culposa do parágrafo 2º por exclusão. É muito comum, por exemplo, o parágrafo 2º vir ao processo como tese de defesa, em que eu digo, olha, tudo bem, eu não tenho como negar que eu estava comercializando, eu não posso negar que eu estava comercializando, porém, eu o fazia de forma culposa, eu não sabia, eu não tinha ciência, então entra muitas vezes, vem ao processo como uma tese de defesa. Tá? Eu vi aqui, né, Carol, eu vi que você chegou, eu queria lhe pedir um favor. Eu estou precisando, serve para a Carol, para qualquer outro de vocês que possa me ajudar. Eu preciso submeter um trabalho amanhã para publicação, e eu preciso de uma revisão de português. É um trabalho pequenininho, uma resenha de um livro, são 3 páginas. Carol e os demais, se souberem de alguém que faça esse trabalho de revisão de português, me manda lá no WhatsApp o contatozinho da pessoa, mas a dificuldade é só que realmente o prazo é um pouco mais restrito, que eu tenho que submeter isso amanhã, tá bom? Queridos, o crime que a gente vai ver agora é o crime mais importante, tá? É o crime mais importante dessa unidade, por vários motivos. Primeiro, olha a pena do 273, é uma pena de... eu vou falar com ela, Roberto, boa lembrança, obrigado. Temos aqui uma pena muito elevada, uma pena de 10 a 15 anos. Vou começar pela pena, vou fazer o contrário aqui. Se a gente compara em perspectiva, por exemplo, com o crime de tráfico de entorpecentes, lá da Lei 11.343, artigo 33, cuja pena é de 5 a 15 anos. Então, veja que a pena mínima do crime de tráfico de entorpecentes é a metade da pena aqui que a gente tem no artigo 273. Isso já demonstra a gravidade que a gente tem nesse artigo. Eu tenho aqui uma pena que é a metade, a pena mínima do crime de tráfico de entorpecentes
é a metade do crime previsto aqui, da pena prevista aqui no artigo 273. Então, o que nós temos aqui? Falsificar, corromper, adulterar ou alterar. Veja que os verbos são os mesmos verbos que nós estudamos agora há pouco no artigo 272, né? Falsificar, corromper, adulterar ou alterar. Os mesmos verbos do artigo 272. Só que ele continua. Produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. Então, a grande diferença do 272 para o 273 é a natureza do produto. Lá a gente está falando de produtos alimentícios, produtos alimentares, né? Bebidas, produtos industrializados, etc. Aqui nós estamos falando de produtos o quê? Terapêuticos e medicamentais, ou medicinais, ou remédios. Então, se eu estou alterando remédio, se eu estou alterando soro fisiológico, se eu estou alterando um medicamento de qualquer natureza, a gente vai ter efetivamente essa pena. Essa pena, inclusive, foi alterada, né? Essa redação foi dada, essa pena foi alterada. Vocês, obviamente, não viveram, vocês são muito jovenzinhos, mas nós tivemos, no final dos anos 90, um escândalo no Brasil, uma situação no Brasil que foi as chamadas pílulas de farinha, né? Uma determinada empresa farmacêutica lançou no mercado anticoncepcionais que, na verdade, eram feitos de farinha. O que houve ali foi, eles estavam testando uma máquina e, para não usar os princípios ativos, nem as substâncias químicas que compõem aquele remédio, aquele medicamento, eles colocaram farinha apenas para testar o maquinário. Por um erro, isso aí acabou sendo comercializado. Algumas mulheres pensavam que estavam ali planificando, né, um anticoncepcional, não estavam, e acabaram engravidando. Isso gerou uma série de ações civis, de reparação. Nesse contexto, esse artigo 273, ele é alterado e há esse aumento aí da pena. Então, o que a gente tem aqui, repito, é uma conduta parecida com a conduta que a gente viu agora há pouco no 272, mas o produto, um produto distinto. Veja que o parágrafo 1º traz a mesma coisa que a gente viu agora há pouco lá no artigo 272. Nas mesmas penas incorre quem importa, vende, dispõe à venda, tem em depósito para vender, ou de qualquer forma distribui ou entrega a consumo, o produto falsificado, corrompido, adulterado ou alterado. Aqui é aquela mesma lógica que a gente viu agora há pouco, Juliana, de eu responsabilizar toda a cadeia produtiva, né, não só aquele que fabricou em si, mas o que vendeu, o que tinha em depósito, o que comercializou de alguma maneira isso. Agora, eu queria muita atenção de vocês para os dois parágrafos a seguir, porque eles são muito importantes. Veja o que é que nos diz aqui o parágrafo 1º-A. Incluem-se entre os produtos a que se refere esse artigo os medicamentos, as matérias-primas, os insumos farmacêuticos, os cosméticos, os saneantes e os de uso em diagnóstico. Então, esse parágrafo 1º-A está dizendo o seguinte, olha, quando eu falo lá no caput em produto medicinal, produto terapêutico, inclua, leia também esses aqui. Então, por exemplo, entram todos os cosméticos, batom e todos os outros aí que eu não sei o nome, né? Eu vou ficar só no batom, realmente, porque não domino o tema, mas entro aqui, esse crime foi muito praticado nessa figura aí do parágrafo 1º-A, no ano passado, várias operações em vários estados do Brasil, várias operações policiais, pelo uso do álcool em gel. Como o uso do álcool em gel passou a ser, e o álcool 70% líquido, passou a ser muito utilizado no nosso dia a dia, né? Eu escutei de uma colega minha, amiga minha professora, na reunião de professores na semana passada, ela disse que quando terminar isso, as mãos dela vão para o AA, Alcoólicos Anônimos, de tanto álcool que tem usado, né? Então, a polícia fez algumas operações em fábricas que falsificavam o álcool em gel. Vendiam, por exemplo, o gel de cabelo, ou o álcool que não era 70%, como álcool
70%. Entra aí na figura dos saneantes, ou seja, tudo aquilo que vai ser de uso sanitário, para limpeza, desinfecção e etc. Também ele inclui aí no primeiro A, de uso em diagnóstico. São, por exemplo, aqueles contrastes que nós utilizamos em exames médicos, né? Existem alguns exames de imagem que usam contrastes, né? Para que você possa ressaltar aquela imagem, aquela percepção de imagem. Então, você tem ali uma possibilidade de falsificação disso também. Então, a gente percebe que no primeiro A, ele está trazendo essas figuras que são figuras mais nocivas. A gente poderia até pensar no primeiro momento, mas é muito pesada essa pena, por exemplo, para cosméticos. Mas o cosmético, quando ele é adulterado, quando ele é corrompido, ele pode gerar, por exemplo, processos alérgicos graves. Né? Se você usa um determinado cosmético e você tem uma sensibilidade àquele produto, a um componente daquele produto, isso pode gerar, sim, uma reação alérgica significativa, grave. Então, a gente percebe que o legislador penal inclui aqui outros conceitos aí no artigo 273, exatamente para criar esse meio de proteção mais global à saúde. O parágrafo... Professor, tem até um filme, eu acho que ele é até brasileiro, que ele fala disso. A mulher criou um produto, aí o pessoal por trás dela, aí ela morre. Exato. Até com a Glória Pires. É isso. Exatamente isso. Porque a gente tem que entender, a gente tem acompanhado, por exemplo, no último ano, por conta de toda essa circunstância que nós estamos vivendo, pela primeira vez nós demos mais atenção a algo que sempre existiu, pelo menos nos últimos 200 anos existiu, e a gente nunca dava bola, que era o desenvolvimento, por exemplo, de uma vacina. Né? A gente nunca dava bola em relação a isso. Ninguém foi vacinado aqui antes e perguntou qual era a fabricante da vacina. Não existia, qual era a eficácia da vacina. Né? A gente nunca tratou disso. Né? Todos nós aqui fomos vacinados diversas vezes, e eu fui vacinado de tétano, de outras coisas mais. Eu nunca perguntei quem é a fabricante, qual é a fase 3 concluiu o que. A gente tem hoje um interesse maior por conta da situação que a gente está vivendo. Com os medicamentos, a mesma coisa, né? A gente tem que ter, com os cosméticos, a mesma coisa. Por exemplo, vocês devem ter acompanhado nas redes sociais uma campanha muito forte, muito bem feita, inclusive, sobre essa questão do uso de animais em testes de cosméticos, né? Muito interessante a campanha. Eu mesmo confesso que nunca tinha pensado sobre esse olhar. Porque realmente a gente tem que ter um controle muito rigoroso desses produtos, não apenas por eles serem puramente estéticos, como um produto cosmético, mas porque ele tem um impacto muito grande em relação a isso. Né? Então, a gente tem que ter isso. Parágrafo 1º-B, que eu já coloquei para vocês aí, ele traz uma série de figuras aqui que são assemelhadas. Está sujeito às penas desse artigo quem pratica as ações previstas no parágrafo 1º em relação a produtos ou qualquer dessas condições, sem registro quando exigível no órgão de vigilância sanitária competente, né, que no nosso caso seria a Anvisa, em desacordo com a fórmula, sem características de identidade admitidas, com redução do valor terapêutico, procedência ignorada, adquiridos em de estabelecimento sem licença. Entram aqui, efetivamente, aquelas figuras muito comuns, é uma conduta muito recorrente, Sara, que quem traz, por exemplo, da Bolívia, do Paraguai, aqueles anabolizantes, né, aquilo que a gente costuma chamar vulgarmente de bomba, né, em que você importa, aquilo ali tem um uso permitido no Brasil para alguns casos, algumas circunstâncias, né, em algumas hipóteses. Então, você, quando importa aquilo, né, que você traz, por exemplo, para o território nacional, veja que você está praticando um crime com uma pena muito elevada, de 10 a 15 anos. A pena mínima aqui são 10 anos. Roberto, só para concluir mesmo esse artigo, eu já te ouço o parágrafo 2º, que traz que o crime é culposo. Né? Então, se o crime é culposo, a gente vai ter também essa figura.
Diga lá, Roberto. Professor, esse artigo aí é o que aquele pessoal que faz tráfico de anabolizantes, ele é indiciado nesse artigo aí? Exatamente, exatamente. Então, aquelas operações eu mesmo já trabalhei em alguns processos no tribunal, uma figura que a gente vai ter aqui dentro desse contexto, ou seja, eu tenho a prática dessa importação aí de anabolizantes, é muito comum, né? Claro, jamais generalizaria, mas uma parcela aí desse ambiente fitness, né? Então as pessoas às vezes querem ganhar ali massa muscular muito rapidamente, usa esse tipo de produto, que é um produto muito nocivo à saúde, né? Tem situações tanto de desenvolvimento de graves inflamações, câncer associado a isso. Então, é por isso que é um produto que só vai ser autorizado em algumas circunstâncias médicas, com rigoroso controle, né, dentro de algumas utilizações. Então, isso aqui é muito comum por isso. Ou seja, eu mesmo já vi e trabalhei no tribunal em alguns processos nesse sentido. Eu insisto nesse ponto. Se você for para o tráfico de entorpecentes, você tem uma pena de 5 a 15 anos, e que em alguns casos você tem lá a redução do chamado parágrafo 4º do artigo 33 da lei 11343, que diz que se eu provar, por exemplo, que aquela figura de tráfico era uma figura baseada apenas numa mula, eu era apenas uma mula, aquela pessoa que naquele momento traficou, não tinha antecedentes criminais, não tinha reinteração, eu posso ter uma redução dessa pena mínima de 5 anos, eu estou falando lá do tráfico, que eu chegue aí a uma pena de 1 ano e alguma coisa, porque ele permite uma redução de 2/3. Então veja que a pena do tráfico ela já é uma pena de 5 anos que pode até ser reduzida, bem menos do que isso. Aqui nós estamos falando de uma pena mínima de 10 anos. Então a gente percebe a gravidade desse crime, ou seja, quando eu trago anabolizante, quando eu trago isso que a gente costuma genericamente chamar de bomba, eu estou trazendo um produto que pode me trazer uma responsabilidade criminal muito maior do que se eu trouxesse efetivamente ali a drogas ou algo assim, tá? Para nós finalizarmos essa unidade, e repito, com isso finalizarmos a matéria da prova, vamos ver aqui o artigo 282. Um crime também muito grave. Exercer, ainda que a título gratuito, a profissão de médico, dentista ou farmacêutico, sem autorização legal ou excedendo-lhe os limites, né? Então, aqui eu tenho o crime de exercício ilegal da medicina, arte dentária ou farmacêutica. É aquela pessoa, por exemplo, que não é formada em medicina e atua como tal, né? Ou mesmo um médico brasileiro ou estrangeiro formado no exterior que não fez o processo de validação do seu diploma em aquela prova chamada revalida para atuar no Brasil, né? Um dentista, né? Alguém que atue como dentista sem o ser, ou porque nunca estudou odontologia, ou porque não concluiu o curso, ou porque não se inscreveu validamente no Conselho Regional de Odontologia. O crime também é sério, no meu olhar, uma pena pequena. Entendo aqui que pela gravidade que você tem, a pena deveria ser maior, porque, veja, ele também vai ser alcançado lá pelo sistema do juizado especial, que é uma pena de 6 meses a 2 anos, então me parece que é uma pena muito pequena para o que ela poderia ou deveria ser dentro desse cenário. Tá? E aí, só para finalizarmos, eu vou só aqui mencionar os dois últimos, que é o crime de charlatanismo, inculcar ou anunciar cura por meio secreto ou infalível, é aquele que diz que, por exemplo, eu sei que isso jamais aconteceria, né? Eu sei que isso seria uma obra de ficção lá do realismo fantástico do grande Gabriel Garcia Marques, mas vamos imaginar que alguém, por exemplo, venda, vou pensar aqui numa situação que jamais vai acontecer, só hipotética mesmo, alguém venda um feijão, por exemplo, dizendo que aquele feijão vai curar uma doença infecto-contagiosa como a Covid-19, por exemplo. Isso não aconteceria jamais, ninguém pensaria nisso, é uma espécie de charlatanismo. Estou vendendo um meio, obviamente, né, que não vai produzir nenhum tipo de efeito, mas que eu estou criando ali a cultura, a ideia de que ele vai curar, né, aquela determinada situação. Na mesma linha, né, o crime a seguir
que é o crime de curandeirismo, exercer o curandeirismo prescrevendo, ministrando ou aplicando habitualmente qualquer circunstância, usando gestos, palavras ou qualquer outro meio, fazendo diagnósticos. Aqui a gente tem que entender o seguinte, né? Aí é você que está dizendo, Roberto, aí é você que está dizendo. Eu pensei que numa situação bastante hipotética, nunca me ocorreria que isso na prática teria acontecido. Em relação ao 284, a gente tem que ter muito cuidado, e eu sei que isso é muito claro na cabeça de vocês, porque de maneira nenhuma o Código Penal está criminalizando a fé. Não é isso, né? A fé é muito poderosa, a profissão religiosa é muito poderosa, você acreditar que Deus pode curar, isso é uma coisa. Uma outra coisa é eu te fazer crer que você não precisa, por exemplo, tomar um remédio, ou que você não precisa fazer um tratamento, ou que você não precisa se submeter a uma cirurgia, porque a minha simples posição de mãos a você vai lhe curar. São coisas completamente diferentes, certo? Então, você ter uma fé, você rezar, você orar ali, acreditando que aquilo vai gerar uma intercessão, uma energia positiva, tal, para facilitar um processo de cura, isso não é o que trata o 284. O 284 é no momento que eu digo, olha, eu irei te curar. Na hora que eu te tocar aqui, ou na hora que eu fizer aqui o diagnóstico, que você tem que pular 3 vezes na 4ª lua cheia do mês, tá? Não sei o que, é uma coisa dessas, entendeu? Então vamos separar muito bem o que é o exercício, né, efetivamente da religião, e aqui quando eu falo da religião, das crenças religiosas sérias, né, em todas as suas matizes, né, todas as suas linhas, né, você tem profissionais ali sérios que de fato fazem isso, mas tem um ou outro que acaba utilizando muitas vezes ali uma cara de religião para vender esse tipo de cura. Pois não, Alberto? Professor, recentemente saiu na imprensa aí sobre um rapaz que era líder de um grupo religioso aqui em Fortaleza, no Ceará, que ele enganava as pessoas, dizia que curava. Ali eu acho claramente isso. Ali eu não vejo como não se encaixar nisso. Ele tinha uns processos de cura espiritual, e não só isso, há relatos de violência, inclusive sexual, ou pelo menos, se não a violência sexual, você tinha ali a estrutura, né, própria de uma concepção de uso desse meio para ter favores sexuais. Então, dentre os crimes que ele praticou, estaria, sim, aquele que a gente vai ter aqui, né? Então, vai ter realmente isso. Foi uma boa lembrança do seu exemplo. Queridos, com isso, a gente vai terminando a matéria da prova. A matéria que a gente vai ver a partir da próxima aula, que são os crimes contra a paz pública, eu já cobrarei de vocês só na AV3. Então, lembrando que a nossa segunda prova será agora entre os dias 4 e 6, 4 a primeira chamada, 6 a segunda chamada de maio, e a matéria vai até o que nós vimos agora, até o que nós vimos na aula de hoje, crimes contra a administração da justiça, crimes contra a família e crimes contra a incolumidade pública. E em relação aos crimes contra a incolumidade pública, só e somente só esses que a gente viu na aula de hoje e na aula de terça-feira. Tá bom? Não farei chamada hoje. Fiquem bem, muita paz, muita tranquilidade para vocês. A gente se encontra, um ótimo final de semana. A gente se encontra, se Deus quiser, na próxima terça-feira. Tá bom? Tchau.